no mundo acadêmico tem tantas pessoas que elas não têm essa ideia da dádiva, não são dadivosas, Felipe? Cara, são vários motivos, né? Não tem um só. Mas, assim, o que eu vejo nessas minhas andanças aí, né, durante tanto tempo, é basicamente o seguinte: tem gente que não quer ser dadivoso, tem gente que quer o outro lado, quer competir, quer falar mal, quer agir, às vezes, até de maneira antiética, às vezes em função de inveja também. Então, tem gente que não quer. Desde não quer porque não conhece a ideia de dádiva, e está tudo bem, até as situações mais graves, né? Não quer conscientemente, porque prefere o outro lado da força, digamos assim. Tem pessoas que são inseguras também. No mundo acadêmico, muita gente é insegura. E aí, uma maneira da pessoa resolver a insegurança dela, ao invés dela compartilhar, né? Pô, eu estou inseguro nisso, estou inseguro naquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Tem gente que é inseguro e aí acaba sendo um reator, né? Passa a reagir, na verdade, o termo seria esse, passa a reagir muito mais aos outros, e aí, com isso, passa a pensar os outros como competidores, como concorrentes, né? Porque ela é insegura, e aí ela não admite isso para ela, e ela vê os outros como concorrentes, e ela paralisa. Tem pessoas egocêntricas que são perfeitinhas e que elas acreditam que elas não têm que fazer nada para melhorar. Tem os egocêntricos maravilhosos, perfeitos, que os orientandos têm que fazer reverência, tem que colocar pétalas de rosa colombiana para ele passar, né? Tem os egocêntricos, e aí o que acontece com o egocêntrico é que ele não tem como ser dadivoso, porque, como eu falei, a dádiva diz respeito à empatia. E o egocêntrico, ele só tem empatia com ele mesmo, né? É o interesseiro. Ele só tem empatia em alimentar a si próprio. Pessoas que não foram socializadas para dádiva, às vezes, dependendo de como que a pessoa entrou no mundo acadêmico, ela deu o azar de entrar nesse contexto de competição. Conhecer o julgador só. Pode acontecer. E aí o que acontece? A pessoa não chega e fala assim, cara, eu não quero isso para mim. Por quê? Porque ela só vê aquilo. Ela entende que a única forma de se desenvolver no mundo acadêmico é sendo assim, julgador. E aí, como ela não foi socializada para outro jeito, ela só foi socializada para ser julgadora também, ela vai reproduzir o comportamento do julgador. No outro dia eu vi uma frase, eu demorei para entender essa frase, tá? Inclusive, eu, quando escutei essa frase, eu discordei, que era assim: você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. E, cara, eu demorei para entender essa frase. E a minha primeira reação foi assim, fala sério, né? Por quê? Porque eu achava o seguinte, cara, essa frase só funciona com quem não tem personalidade. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então você não tem personalidade, e aí você é tipo uma esponja dessas 5 pessoas aí. Óbvio que 5 absorve, né? Só absorve. Eu não acreditava nessa frase. Mas aí eu comecei a entender a parada. E aí eu comecei, faz sentido. Porque é justamente nessa questão da socialização. Se a pessoa só foi socializada para agir de um jeito, ela só vai agir daquele jeito. Isso acontece, às vezes, com crianças que os pais não são tão exemplares assim. Às vezes as crianças se espelham nos pais e também não são. É mais difícil de você romper essa corrente quando você é socializado para reforçar a corrente. E é aquela velha história, né? Para quem é martelo, tudo é prego. Qual é o destino do martelo? É o prego. Ele não tem mais nada para ver. Por quê? Porque ele só tem aquilo. Então, tem muita gente que não foi socializada para dádiva. E aí, pelo fato de não ter sido socializada para dádiva, reproduz o comportamento do assediador, do julgador. Reproduz o comportamento de competidor. Outra coisa também, tem gente que tem mais do que isso, cara, que não só não foi socializado para dádiva, como faz questão de reproduzir o comportamento do julgador. E aí é que eu acho mais surreal, porque, cara, você foi julgado, você foi assediado, você passou por situações que não são desejáveis no mundo acadêmico, e aí quando você tem a primeira oportunidade de quebrar com isso, você vai lá e faz isso. Mas tem gente que prefere não propagar essa palavra da dádiva por conta justamente disso. Outras pessoas também não praticam dádiva. Você vê quantas categorias diferentes, né, cara? Assim, pois é, cara. não tem uma única situação. É uma galera, Não é assim, porque ele é mau, porque ele é bom. Não, é mais complexo o negócio. Por exemplo, tem gente que é obcecada com toma lá da cá, né, que é o vulgo interesseiro. Que não é aquele programa que passava na TV. É o vulgo interesseiro, né? Ele não consegue ter relações profundas com a pessoa, com alguém. Ele não consegue ter relações mais
densas e mais duradouras e mais afetivas com alguém. E isso age por interesse. E isso a gente vê em diversas situações da nossa vida e o mundo acadêmico não pode ser diferente. Também tem interesseiros. E o problema do interesseiro, gente, é que ele te vê apenas como um ativo a serviço do interesse dele. Quando você deixa de ser um ativo a serviço do interesse dele, ele te descarta. E tem muito interesseiro tirando assim uma pele de cordeiro de dadivoso. Uma pele de cordeiro de dadivoso, mas na verdade é interesseiro. Ele está procurando a satisfação única e exclusiva do problema dele, da demanda dele, do que ele quer. O dadivoso ele está olhando para o outro, ele é interessado, enquanto que o interesseiro ele está olhando para ele. Só que ele põe uma aura de... E é aquela história, eu não tenho nenhum problema em lidar com interesseiro. Eu sei, eu tenho um monte de gente que eu lido que é interesseiro. Eu sou obrigado a lidar às vezes, tem que trabalhar tal, com a pessoa. Então, beleza. É às claras a relação. Então, eu sei que aquela pessoa funciona assim. Agora, é a pessoa que eu quero para a minha vida? É a pessoa que eu quero desenvolver uma carreira acadêmica? É a pessoa que eu quero escrever o próximo artigo? É a pessoa que eu quero trazer oportunidades dadivosas? Claro que não. Por quê? Porque essa pessoa ela não trabalha numa lógica de dar, receber, retribuir. Ela só está trabalhando numa lógica de receber. Então, tem gente que é assim, interesseiro. E tem gente que só quer competir, compete qualquer coisa. A pessoa só compete, independente do assunto. E aí, não tem como ser dadivoso. Ou seja, múltiplos fatores fazem com que alguém não seja dadivoso, sabe? Sim, isso não tem a ver necessariamente com ela ser boa ou ruim, né? Pode até ter, mas não necessariamente.